Boa noite, bem-vindos ao novo programa Futsal.com, o novo programa da Regiões TV que procura abordar a modalidade, nomeadamente o futsal. Recordo que temos connosco o nosso habitual comentador, André Teixeira, técnico da equipa feminina do Restauradores Avintenses. Tal como já é habitual, o nosso comentador lançou as suas previsões para o que foi a 23ª jornada que se passou este fim de semana e vamos começar precisamente por ver quais foram as suas apostas para o fim de semana que decorreu. Desta forma, André Teixeira apostou, tal como era previsível, que os dois primeiros classificados, Benfica e Sporting, saíssem vencedores no embate com o Mugador e Alpendurada, os dois últimos classificados. Da mesma forma que apostou que a Fundação Jorge Antunes sairia vencedor no embate com o Rio Ave. Relativamente ao Belenenses Fundão, André Teixeira também acreditava que o Fundão conseguisse sair vencedor, enquanto que na vitória dos Olivais Módicos, André Teixeira errou ao apostar na vitória do Módicos. Relativamente ao Boticas Instituto Dom João V, também errou na sua previsão, ao apostar na vitória do Instituto Dom João V. E por fim, no Freixeiro Amzac, voltou a falhar. Vamos precisamente então ver os resultados deste fim de semana. O Benfica saiu vencedor ao golear o Mugador por 12-0. O Sporting goleou ainda mais, se assim se pode dizer, o Alpendurada por 22-1. A Fundação Jorge Antunes venceu o Rio Ave por 3-2, exatamente o mesmo resultado com que o Belenenses bateu o Fundão. O Vitória de Olivais surpreendeu este fim de semana ao bater o Módicos em casa por 5-4, da mesma forma que o Boticas saiu vencedor ao vencer por 6-2 o Instituto Dom João V. Por fim, o Amzac levou a melhor no recinto do Freixeiro. André, depois de vermos de facto estes resultados e apesar das suas previsões, surgiram algumas surpresas para esta jornada? Sim, há aqui dois resultados que nós já tínhamos previsto, que era a vitória do Benfica e a vitória do Sporting. Penso que eram vitórias que eventualmente já estavam previsíveis à partida. Mas penso que há aqui dois resultados importantes. A derrota do Módicos, porque eu não... Pelo resultado que o Módicos fez com a Fundação e por estar ali numa zona que precisa automaticamente de rapidamente estabelecer o patamar dos play-offs. Não pensei que o Módicos fosse perder, mas a vitória dos Olivais, eventualmente em casa, é de facto um adversário difícil e o Módicos teve dificuldades. De certa forma, as expulsões que surgiram nesse jogo também condicionaram um bocado. Recordo que o Vitória dos Olivais conseguiu encetar a recuperação. O Módicos estava a vencer, creio que 4-1, e foi a partir da expulsão que encetou a recuperação, a expulsão de Emerson, creio eu. Exatamente, era aí que eu ia pegar, porque foi um jogo atípico, digamos assim. O Módicos, eu penso que pelo evoluir do resultado e por o Módicos estar a vencer ao intervalo por 2-0 e continuar a vencer por 4-1, penso que tinha um jogo não praticamente controlado, mas de certa forma algo controlado, e as expulsões vieram de facto complicar. E vieram complicar este jogo e se calhar eventualmente o próximo, que é um jogo extremamente importante. Mas a própria equipa do Vitória dos Olivais, como é que ela própria conseguiu, sabendo na posição em que está, encher-se de orgulho e conseguir de facto partir para a vitória, sabendo já de antemão que o resultado estava complicado? É sim, o Vitória dos Olivais tem jogadores experientes e que já jogaram, no caso do Drola e outros mais, sim. Exatamente, que já jogaram a alto nível, não é? E são jogadores que têm muitos anos de futsal e nunca dão um jogo por acabado, um jogo por perdido. E os condicionalismos do Módicos vieram, de certa forma, dar algum alento à equipa do Vitória dos Olivais e o aproximar do resultado. 4-2 e 4-3 surgiram rápido e a partir daí foi complicado e conseguiram dar a volta ao resultado. Antes de eu interromper, também estavas a dar destaque a outro resultado deste fim de semana, creio que o Freixeiro. Sim, exatamente, era aí que eu ia também, que íamos também falar um bocadinho sobre isso, porque eu penso que o Amsac está a ser uma equipa, entre aspas, sensação, porque está a complicar a vida aos que eventualmente ainda auguram um bocadinho. Exatamente. E esta semana eu não assisti, mas sei que foi um jogo extremamente complicado. O Amsac jogou muito no contra-ataque e surpreendeu extremamente o Freixeiro. O resultado do intervalo diz também um bocadinho isso. O Amsac estava a ganhar por 3-1 ao intervalo. E o Amsac, de facto, naquele estilo de jogo, é uma equipa muito complicada. Tem jogadores extremamente rápidos, muito criativos. Mas mostraram-se também muito sólidos na defesa. Exatamente, era que eu ia falar também. E com uma defesa extremamente sólida e compacta,
que já no jogo do Benfica, que eu já tinha falado aqui a semana passada, tinham complicado extremamente a vida ao Benfica, mas de facto eu penso que será uma equipa importante, não a ter em conta no acesso, se calhar, porque ainda lá pode chegar, atenção, como é lógico. A ver a tabela classificativa ainda está muito próximo. Ainda lá pode chegar, mas se calhar não com o grande objetivo de lá chegar, se calhar internamente sim, mas vendo as coisas de uma forma real, dificilmente conseguirá lá chegar, mas penso que terá uma palavra a dizer e com certeza vai ter uma influência muito grande nas equipas que vão ter acesso aos play-offs. Tal como já tinhas dito, o Benfica e o Sporting são de facto as equipas mais representadas. O Sporting conta com Cardinal, João Benedito, João Matos, Leitão e Pedro Cari, enquanto que o Benfica conta com Arnaldo, Bebé, Gonçalo, Joel Queiroz e Marinho. Dos japoneses vem Ricardinho do Nagoya Oceans, André Sousa do Instituto D. João V, Bruno Coelho, como já referiste, do Belenenses, e Ricardo Fernandes do Freixeiro. Relativamente ao jogo com o Brasil, o que é que se pode esperar de Portugal, que já realizou também alguns jogos amigáveis de preparação para o Campeonato da Europa de 2012? Sim, vão ser 2 jogos complicados, como é lógico. O Brasil é das melhores equipas do mundo, como toda a gente sabe, e agora vão ser 2 testes que eu penso muito importantes para a Seleção Nacional, para que o Jorge Brás veja de facto em que medida está o trabalho que ele está a realizar. Vai ser um termómetro, que ele vai colocar o termómetro e vai ver do que é que de facto está a falhar, o que é que eventualmente ele poderá melhorar, o que é que a seleção precisa, porque ele vai jogar contra os melhores. E só contra os melhores é que se consegue. Agora, temos que ver aqui uma coisa, a convocatória do Brasil não poderia incluir, eu gostava particularmente, numa questão pessoal, de ver o Falcão. Falcão, que hoje surgiu também numa entrevista ao site da UEFA a elogiar precisamente Ricardinho. Sim, exatamente. São os 2 melhores jogadores da atualidade? É assim, não diríamos que são os 2 melhores, como é lógico, agora são 2 jogadores que estão nos 10 melhores do mundo, sem sombra de dúvidas. Há algumas pessoas, e toda a gente sabe do valor do Falcão, é inquestionável, como é lógico. E nós temos a oportunidade de ver em Portugal os jogos da Liga Brasil, e no Santos ele ainda há questão de 2 semanas fez 2 golos fantásticos. Portanto, ele é capaz, de facto, do melhor e não direi do pior, porque é difícil ver o Falcão ou mesmo o Ricardinho a jogar mal, como é lógico. Agora, penso que seria uma mais-valia também para a seleção do Brasil, e como também outros da Liga Brasil que não estão, se calhar pelas mesmas razões que o Ricardinho, por vezes, não vem à seleção nacional. Mas penso que os jogadores que lá estão os jogadores do Barcelona, estão os jogadores do Lobel de Santiago, portanto, há muitos jogadores de Espanha, que é a liga mais forte, que é a liga das melhores do mundo, como é lógico também. Portanto, eu vou estar a ver e com certeza, tenho a certeza que vão ser 2 jogos fabulosos. Há uma diferença de 3 pontos na tabela classificativa, e embora o jogo não seja de certa forma decisivo, apenas para escalonar as equipas para o play-off, o Sporting realmente tentará fazer de tudo para vencer? Eu penso que sim, porque depois o primeiro lugar, em caso de cruzamento, vai dar mais um jogo em casa. Portanto, eu penso que é uma questão extremamente importante e que os 2 treinadores estão a pensar nesse aspecto. Mas isso já num longo plano, se assim se pode dizer, já a pensar numa final. Exatamente. Mas eu penso que se eu fosse treinador do Benfica ou do Sporting, só teria que pensar um bocadinho mais à frente e teria que pensar que eventualmente teria alguma vantagem se lá chegasse. E penso que quem ficar em primeiro, e isso tem-se verificado nos últimos campeonatos, quem fica em primeiro na fase regular, teoricamente, é quase sempre o campeão. Não quer dizer que isso vai acontecer este ano. Claro. Relativamente aos outros jogos, há apenas um duelo, de certa forma, entre adversários diretos na luta pelo play-off, nomeadamente o Módicos Fundação Jorge Antunes. Este também será, se calhar, o jogo a seguir mais importante. Eu penso que este será o jogo que, eventualmente, a seguir ao Sporting Benfica, é o jogo mais importante. Desta forma, despedimos-nos. Veremos-nos na próxima semana.